Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Durante essa semana, iniciaremos a fisiologia do cafeeiro. Bom, só para nós relembrarmos, a origem do coffee arábica é na região de Cafa, na Etiópia, uma região com condições climáticas muito semelhantes ao sul de Minas Gerais, aonde nós temos duas estações bem definidas, uma quente e chuvosa, a outra fria e seca, com altitudes elevadas, condições propícias para o cultivo de coffee arábica. No entanto, a região de Cafa, na Etiópia, tem uma cafeicultura ainda de subsistência e, na maior parte delas, por extrativismo, aonde as tribos elas permanecem em um determinado local, colhem aquele café, os grãos do café e geralmente eles são levados de camelo para os centros maiores. Então, em termos de desenvolvimento, ainda deixa muito a desejar perto das tecnologias que nós temos aqui no Brasil. Bom, de Cafa, né, da Etiópia, os árabes descobriram a bebida café, na verdade é uma infusão, né? É um chá, né? Nós falamos café, mas ele é uma infusão e toda bebida em infusão ela é considerada um chá. Os árabes descobriram, por isso coffee arábica, né? E logo em seguida já estava no gosto das principais regiões dos países europeus, principalmente consumido pela classe mais favorecida, né? Então, o Brasil, ainda colônia, estava chegando no final do ciclo do ouro. Ou seja, as jazidas de ouro já não representavam uma economia tão forte. E os portugueses, já prevendo um final do ciclo do ouro, eles precisavam implantar outra cultura agrícola de preferência que fosse e gerasse uma riqueza como o ouro. Bom, Francisco de Melo Palheta, então, em 1727, viajou para a Guiana Francesa, aonde ele trouxe de lá algumas sementes do cafeeiro. Sementes e não mudas, gente. A tecnologia de produção de mudas, ela data de 1950. Nós estamos lá em 1727. Então ele trouxe foi sementes para cá e não mudas, né? O que se fosse também dificultaria muito ele trazer, né, de maneira clandestina essas mudas para o Brasil. Então ele trouxe foi sementes. E essas sementes, elas foram plantadas em Belém do Pará com altitude zero. O cafeeiro ele só vegetou, ele não produziu. Então nós estudamos lá em Florada do Cafeeiro que quando nós não temos condições favoráveis que causem estresse nessa planta, a gema seriada no plagiotrópico ela não induz flor, ela continua sendo uma gema vegetativa. Foi o que aconteceu em Belém do Pará. Hoje, quase 300 anos após, com a tecnologia que nós temos disponível, as principais cultivares hoje plantadas no mundo inteiro, se elas fossem para Belém do Pará, ela não produziria também. Ou seja, a gema seriada ela continuaria sendo uma gema vegetativa. Bom, gente, e aí o Brasil, né? No Brasil, o café anda, derruba matas, desbravava as terras. Então, era isso, né, que acontecia. O café chegou, então, a ser produzido na região serrana do Rio de Janeiro. Logo em seguida, já entrou no Vale do Paraíba para o estado de São Paulo, chegando às regiões de Campinas e Ribeirão Preto, que o estado de São Paulo até então não era um estado desenvolvido, né? E o café foi o grande responsável pelo desenvolvimento do estado de São Paulo. Logo em seguida, chegando à região sul de Minas Gerais, após o Paraná, Triângulo Mineiro, na região do Cerrado Mineiro, e em seguida o oeste da Bahia, que são hoje as principais regiões produtoras, onde o estado de São Paulo e o estado do Paraná praticamente não representam mais a economia cafeeira, né? Ou seja, o cafeeiro ele deu, né, foi substituído por outras culturas agrícolas. Bom, então voltando lá em 1727, né, iniciava-se então a expansão da cafeicultura no Brasil, com a chegada em Belém do Pará. Em seguida foi para o Maranhão, não tendo sucesso nenhum também, porque foi plantado a nível do mar. Em seguida para o Ceará, né, Pernambuco e logo depois da Bahia.
mas o cafeeiro não desenvolveu também. Ah, mas como que a Bahia hoje tem um grande potencial e uma grande produção cafeeira? Porque o cafeeiro hoje é produzido no oeste da Bahia, não na região litorânea como ele foi implantado, né? Então, logo em seguida, ele veio para o Rio de Janeiro por volta de 1774, aonde foram plantadas as primeiras, né, cultivados os primeiros cafeeiros na região serrana. Então, eles falam que a Floresta da Tijuca já foi um grande cafezal, né? Porém, gente, eles subiram a serra. No que eles subiram a serra, o cafeeiro começou a produzir. Ou seja, eu penso que os portugueses não tinham essa informação que o cafeeiro era uma planta de altitude elevada, de jeito nenhum, né? Por quê? Porque de 1727 a 1774, né, foi uma confusão em termos de desenvolvimento dessa planta. Do estado do Rio, ele foi cultivado em Minas, em São Paulo também, e no estado do Paraná. Bom, naquela época, mão de obra escrava, né? Então, as grandes fazendas do Rio de Janeiro, que se baseavam na cultura do cafeeiro, já é entendido que a maior parte das riquezas ela era gerada pelo tráfico de escravos e não pela cafeicultura em si. Porém, ele ergueu diversas fazendas, né? Aí uma fase muito triste da cafeicultura no Brasil, aonde ela foi iniciada pela mão de obra escrava. Mas, na verdade, isso é apenas um histórico da cafeicultura para a gente entender que a fisiologia vegetal ela é essencial para que a planta do cafeiro, que desde 1727 está no Brasil, como que ela vem desenvolvendo, quais são as características importantes que envolvem tanto a fisiologia vegetal como a produção. Então, a fisiologia vegetal, assim como a morfologia, elas são consideradas áreas básicas do curso, porém com uma importância fantástica. Então, em primeiro lugar, a fertilidade do solo, né? Nas aulas da semana passada, vocês viram diversos relatos de colegas de vocês, né? Principalmente mostrando a interferência da fertilidade do solo na produção das lavouras cafeeiras. A fertilidade ele é essencial para que a planta cresça e desenvolva. Quando nós falamos em fertilidade do solo, né, o que nós temos que pensar é que essa planta ela precisa estar totalmente em equilíbrio para que ela produza o máximo possível. Tanto a deficiência como o excesso, eles são extremamente prejudiciais para o desenvolvimento e produção da lavoura cafeeira. Então, a fertilidade do solo, ela está intimamente ligada à fisiologia. Por quê? Porque dependendo do que vai ser recomendado para a lavoura, vai ser a resposta que essa planta vai dar, tanto em crescimento vegetativo, como radicular, como em produção, que na verdade é o que interessa ao cafeicultor. Outra importância tremenda da fisiologia é o manejo de pragas e doenças. Aqui nós temos um exemplo, a ferrugem. Voltando lá um pouquinho, a ferrugem é uma doença oportunista que entra pela abertura natural das folhas, que são os estômatos, né? Presentes só na face abaxial da folha, ou seja, a folha do cafeiro é uma planta hipoestomática, aonde os esporos dos fungos causadores da ferrugem vão penetrar e se alimentar de seiva, né? E aí provocando uma severa desfolha. Mas o que isso tem a ver com a fisiologia da planta? O principal metabolismo da planta é a fotossíntese. Se perde em área foliar, vai perder consequentemente em taxa fotossintética. Essa planta vai produzir pouca glicose, vai respirar muito menos e chega a um ponto de perder em 70% a sua produção. Outro detalhe, o manejo de plantas daninhas, né? Aqui nós temos uma área manejada por roçada, né? Onde a planta daninha forma aí a cobertura verde, não a morta, como no caso do herbicida, protegendo esse solo e permitindo com que a umidade aumente, a temperatura fique constante, né? Forneça maior quantidade de matéria orgânica para esse solo, né? Através da roçada. E, no entanto, as plantas daninhas, elas podem interferir, sim, tanto de maneira positiva, como é o caso do manejo de plantas daninhas, né? Como também a concorrência.
Hoje, a associação é a Associação Brasileira de Plantas Daninhas, né? Porém, se ela competir com o cafeeiro, principalmente no início do desenvolvimento da planta, ela vai competir em água, nutrientes e luminosidade. Outra condição e pode trazer severos prejuízos às lavouras demais a fisiologia da planta, principalmente no que diz respeito ao crescimento vegetativo da planta, a taxa fotossintética, quando nós estamos disponibilizando água para essa planta, como também a quebra da dormência de gemas reprodutivas. A poda, um manejo extremamente importante que envolve tanto a morfologia, como nós já estudamos, presenças de gemas, presenças de raízes que vão fornecer reserva para que essa planta brote, né? Aqui nós temos uma recepa seguida aqui já de um desenvolvimento da planta, né? Com um ramo ortotrópico que é desenvolvido a partir da base, e recuperando essa planta. Lembrando que a poda é tanto morfológica quanto fisiológica. Então, nós vamos estudar aqui, durante a disciplina de fisiologia, a importância da translocação de seiva elaborada, principalmente para a formação e a recuperação de plantas recém-podadas. A fisiologia do cafeeiro também interfere demais na sustentabilidade na cafeicultura. A sustentabilidade, cada vez mais, ela está presente na vida dos cafeicultores, seja por ela ser ecologicamente sustentável, né? Então, ou seja, interferir na questão ambiental, interferir numa mão de obra mais sustentável e também economicamente viável. Ou seja, a cafeicultura hoje, nesse patamar de sustentabilidade, todos os fatores fisiológicos interferem aqui, desde a implantação de uma lavoura, ou seja, desde a escolha de sementes certificadas até o produto final. E a fisiologia interfere em dois fatores primordiais, que seria tanto a fotossíntese quanto a respiração. Então, a fotossíntese vai ser o primeiro metabolismo que nós vamos estudar, que nada mais é do que a transformação da energia luminosa e a água em transformar a energia luminosa em energia química e, com a presença do CO2, a produção de glicose. Então, quer dizer, uma molécula de glicose é formada e o oxigênio liberado para. No entanto, em termos de histórico, a fotossíntese ela demorou muito para ser descoberta. Então, ela começou lá em 1727, né, aonde Stephen Hales sugeriu que parte dos elementos da planta vinha da atmosfera e que a luz participava ativamente deste processo. Porém, anos depois, ou seja, 50 anos depois, o químico inglês Joseph Priestley descobriu que as plantas poderiam restaurar o ar que havia sido danificado por uma queimada de uma vela, por exemplo. Então, foi feito um experimento onde um ratinho foi colocado num pote fechado, é claro. Ele consumiu oxigênio e liberou CO2. O CO2, principalmente para os mamíferos, é altamente tóxico. Esse ratinho, é claro que morreu por asfixia, né? E por contaminação do CO2 no nosso organismo. Porém, quando ele colocou aqui uma plantinha de menta, a menta, gente, era uma planta muito usada em pesquisa na Europa, principalmente no início do século XVIII, século XIX. Então, ele colocou uma plantinha de menta e o ratinho lá dentro. No mesmo período de tempo, ele observou que o ratinho sobrevivia, ou seja, as condições atmosféricas daquele pote foram alteradas. E aí, a primeira equação fotossintética, né, já começou a ser trabalhada. Então, a natureza de outros produtos químicos na fotossíntese foi finalmente descoberta por Júlio Sachs em 1864, ao verificar o aparecimento e crescimento de amido em cloroplastos iluminados. E hoje a equação da fotossíntese, que data de 1950, ela está totalmente evoluída, ou seja, água na presença de luz mais CO2 produz uma molécula de glicose, água e libera oxigênio da atmosfera.